Pronto, derrubou. Ele vai conversar com vocês como é que é essa pegada do direito com a aviação. Tá? Não vai ser lá nessa calma, espera aqui aquela palestra com cheio de eloquência, com direito de aquela solenidade. Primeiro, eu não gosto disso, a não ser que vai no tribunal. Tá? Mas aqui a gente vai ser mais um bate-papo. Professora Maeli, fica à vontade. Gente, foi um prazer passar aqui a bola para ela. Primeiramente, boa noite mais uma vez para todos. Eu sou Maeli Pereira, né? Mas pode me chamar de Mai, como o professor Thiago falou, a gente está no ambiente informal. Eu trabalho, de fato, como servidora pública lá no Tribunal Regional Federal da região. Antes eu trabalhava na verdade não era escritório, mas eu trabalhava dentro desse período da pandemia, com o pessoal que estava em viagem e tudo mais. Então, eu tenho um pouco de experiência. Eu sempre amei viajar. E por causa do destino, Deus, enfim, eu acabei virando servidora pública e lá também acabo me deparando com alguns processos realmente que falam sobre essa dinâmica aérea, porque na Justiça Federal, alguns processos da ANAC, eles vão para o Tribunal Regional Federal daqui da região e acabam afetando, eles são mais da parte de responsabilidade administrativa. Eu não vou me alongar muito nesse ponto, mas só para também deixar vocês cientes que essa responsabilidade existe. Antes eu queria saber quantas pessoas aqui, se tem alguém com conhecimento jurídico, que já fez direito, alguma coisa assim. Ninguém, né? Então, eu vou tentar falar de uma forma que seja realmente mais acessível para todo mundo. Então, eu vou começar, na verdade, como é um bate-papo, eu vou trazer primeiro essa oportunidade para vocês falarem comigo também, por favor, não me deixem falando sozinha. Mas eu trouxe essa foto aqui, a foto da ANAC, o louquinho, né? A foto do Eduardo Campos, tem essa cidade, que é a cidade de Santos, em São Paulo, tem o Cessna, a aeronave, e tem o logo do PSB. Eu queria saber se alguém tem algum palpite do que esses 5 elementos, 5 pontos têm em comum. Não tenham medo assim de responder, pode ficar à vontade. Eduardo morreu de acidente de avião. Meu palpite, alguém tem mais algum? Ele estava pelo partido? Mas a ANAC ela é responsável por analisar o tempo da aviação civil. Pois é. Vocês deram alguns palpites, foram bem legais assim, de escutar. A ideia, quando eu trouxe esses 5 elementos, é para mostrar que todos eles são sujeitos envolvidos no transporte aéreo. Porque às vezes a gente acha que apenas quem trabalha no setor, quem é passageiro ou quem está levando carga, é uma pessoa interessada, ou chamado no inglês, né, de stakeholder, dentro do direito aéreo, vamos dizer assim. Porém, várias pessoas, elas são interessadas, incluindo a sociedade, que você não vê. Porque, como no caso de Eduardo Campos, né, foi falado ali que houve de fato um acidente que vitimou Eduardo Campos quando ele estava concorrendo a presidente da República. Ele e sua equipe, que estavam lá dentro da aeronave, eles acabaram falecendo no acidente aéreo. E ali, isso gerou várias consequências jurídicas. Se você olhar no site do Superior Tribunal de Justiça, tem entre 14 e 16 processos apenas relacionados a esse acidente. Então, por quê? Porque a aeronave, ela caiu na cidade de Santos e justamente num local residencial. Então, outras pessoas que não estavam envolvidas morreram, ou tem acidentes que, no caso, as pessoas que eram vizinhos, elas viram os corpos, elas viram a destruição, e aquilo gera consequências jurídicas também. Então, por isso que eu mostrei essa imagem, até a questão do PSB também. Na verdade, eu não vou ler, é só para mostrar um julgado do STJ, que é falando justamente sobre isso, que basicamente um dos processos queria que o PSB ele fosse responsabilizado civilmente para pagar a indenização por causa desse acidente. Mas aí o Superior Tribunal de Justiça entendeu, vocês podem ler aqui embaixo, que na hipótese, ou seja, naquela ocasião, o PSB, ainda que o contrato de uso não tenha sido oneroso, ele não era responsável por pagar civilmente. Então, quando você está trabalhando nesse meio, você vai lidar com diversos tipos de pessoas, com pessoas que têm, de fato, aeronaves, com empresas trabalhando para uma empresa de táxi aéreo ou para realmente uma empresa aérea. Então, é bem interessante saber essas questões.
E aí a gente vai falar um pouquinho, de fato, introduzir o que é responsabilidade, depois a gente vai falar sobre acidente versus incidente aéreo e, finalmente, ir para a parte da responsabilidade civil dentro do transporte aéreo brasileiro. Eu frisei essa parte do transporte aéreo brasileiro, até o Marcílio adiantou a importância da ICAO, ou seja, dos tratados, convenções internacionais que versam sobre a aviação. E o Brasil, ele bebe dessa fonte, ele precisa beber justamente para que o setor aéreo ele seja o mais uniformizado possível. Ou seja, as legislações mais importantes que tem no Brasil, elas têm que ter uma identidade com outros países, com a Indonésia, com a Alemanha, Estados Unidos. Porém, eu coloquei essa questão, né, justamente de ser voltado para o território brasileiro, porque nós vamos estudar justamente essa questão de como essa parte de responsabilidade está na lei brasileira. Como eu falei, né, um bate-papo e tal, mas só para saberem que existe e dar um gostinho de quero mais para pós, que acredito que vai estar bem mais sedimentado esse ponto. E aí, sabendo sobre responsabilidade, eu trouxe um exemplo bem simples para realmente introduzir. E aí eu trouxe o exemplo de Fernando. Eu não sei se tem algum Fernando aqui, tem? Alguém chamado Fernando? Porque se tivesse, eu já ia dizer que não é nada pessoal, não peguei esse exemplo baseado em pessoas reais. Mas aqui, para esse exemplo, um fato que você precisa saber sobre ele é que Fernando é uma pessoa que gosta de andar de carro. E nesse próximo slide fala que ele saiu um dia para academia e de repente aconteceu algo que já aconteceu, acho que algumas pessoas. Quem já bateu o carro aqui? Já bateu o carro, algumas pessoas já tiveram esse desprazer, né? Então foi exatamente o que aconteceu com o Fernando nesse exemplo. Ele teve uma colisão, sofreu uma colisão ali com outro carro, que é o carro de Larissa. Tem alguma Larissa aqui não, né? Não, então, menos mal, menos mal. E aí eu trouxe esse exemplo, vocês podem até perguntar por que eu não trouxe um exemplo de uma aeronave colidindo com outra aeronave ou algum tipo de acidente aéreo logo de cara. Eu não trouxe justamente para facilitar e trazer alguns conceitos introdutórios aqui e às vezes a responsabilidade dentro do setor aéreo ela atinge um ponto muito macro. Porque imagina uma aeronave com centenas de pessoas e às vezes ela cai no solo. Então, para introduzir esse exemplo logo de cara, talvez ficasse mais difícil de entender. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo. Mas é interessante que esse mesmo exemplo, esse mesmo caso, ele pode gerar diversos desdobramentos de responsabilidade. E aí o primeiro que eu trouxe aqui é trazendo esses 3 pontos como premissas. Então, primeiro, o carro de Fernando, ele teve a lataria amassada com a colisão. Aí o segundo, Fernando, além de ele ter esse dano, né, de ter a lataria do carro amassada, ele deixou de ir na apresentação da filha por conta dessa colisão. Ele teve que ficar resolvendo todas as tratativas, ligar para o seguro e tudo mais, e perdeu essa apresentação. E por último, Larissa, que trabalha como modelo, ela feriu o rosto por causa da colisão. Esses 3 pontos, eles geram consequências jurídicas também, porque existem os chamados fatos que, por exemplo, você bateu o seu dedo, levou uma topada. É um fato que acontece com você. Isso, às vezes, causa uma tristeza no seu dia, enfim. Mas há uns fatos que acontecem, chamados de fatos jurídicos, que eles vão trazer alguma consequência. E, nesse caso, esses acontecimentos, eles têm consequências jurídicas. E, nesse caso, eles têm consequências na área civil. Por quê? Porque quando você pensa na lesão no carro de Fernando, nesse exemplo, ela vai gerar um dano patrimonial, ou seja, que é causado dentro do veículo e que ele é quantificável, ou seja, ele vai para uma oficina e ele sabe exatamente o valor que ele precisa pagar e que ele pode ir no judiciário, ele pode entrar com um processo e pedir esse valor de Larissa. O segundo ponto é a questão dos danos morais, que eles não são quantificáveis, ou seja, não é possível para Fernando ele dizer o quanto o fato dele ter perdido a apresentação da filha gerou de dano, de tristeza, de angústia para a própria filha dele, enfim. Mas ele pode entrar no processo e alegar que ele perdeu a apresentação da filha e ele quer uma indenização de 20 mil reais. A gente vê casos assim na prática acontecendo. Não significa que ele vá ganhar os 20 mil reais, mas é possível dentro do caso. Ele pode pedir para o advogado e o advogado coloca, eu quero 20 mil reais.
E, por último, tem o último exemplo, né, que foi Larissa, trabalha como modelo, ela teve um dano no rosto, um ferimento, e isso pode ser classificado como dano estético, que ele prejudica o seu trabalho. E por prejudicar o seu trabalho, ela pode também entrar com um processo e dizer, colisando o meu carro com o de Fernando, ela causou um dano no meu rosto, eu não consigo trabalhar, e por eu não conseguir trabalhar, eu quero ganhar esse valor de dano estético. E aí é um impacto muito interessante que a gente não se atenta. E por isso que eu estou dando esse exemplo tão simples, porque no avião tem centenas de pessoas. Imagina se for uma pessoa famosa dentro do avião. Se tiver equipe da pessoa famosa, equipamentos e tudo mais. Então fica uma coisa muito macro, é muito macro para as pessoas imaginarem, quantificarem esse dano. Então, um exemplo assim é mais simples, né, da gente observar, e a gente viu essa questão brevemente sobre a responsabilidade civil, e aí ela está no Código Civil, no artigo 927, dentro dessa questão da responsabilidade aeronáutica, a gente vê tanto no Código Civil, quanto no Código de Defesa do Consumidor, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, ele fala sobre responsabilidade, também resoluções da ANAC falam sobre isso. Mas o simples de responsabilidade que você precisa saber é isso, que uma pessoa, aquele que por ato ilícito ele causa dano a outra pessoa, ele fica obrigado a repará-lo. É o básico do básico. E aqui tem responsabilidade subjetiva, porque tem esses elementos essenciais aqui. Que o primeiro é a conduta, ou seja, quando você vai para o juiz e diz, houve esse dano no meu carro, o juiz ele vai analisar a conduta do caso, ou seja, de Larissa, nesse exemplo, de Fernando, que causaram ali o dano. E a conduta, se ele agiu com dolo ou culpa, que às vezes a gente chama de dolo, né? Ou ele bate o carro e sai correndo, né? Exatamente, é possível. Aí tem a diferença do dolo e da culpa. O dolo é aquela intenção, né? Vamos supor que Fernando ele estava estressado, ele queria causar o terror e bateu realmente no carro de Larissa porque ele quis. Então, o dolo. E tem a questão da culpa, que pode ser tanto por negligência quanto por imprudência. Então, às vezes, a pessoa está olhando no celular e ele bate o carro, então negligência. Então, o juiz vai analisar esses elementos para saber realmente se houve algum problema na conduta de um ou de outro para esse acidente acontecer. O segundo elemento é o dano realmente que foi causado, que pode ser tanto o dano material ou patrimonial, quanto moral, quanto estético. Nesse exemplo, o juiz vai analisar isso. E tem a questão do nexo de causalidade, que é como se fosse a ponte entre a conduta e o dano. Então, realmente, para perceber se a conduta causada por Fernando ou Larissa foi responsável por aquele dano. Então, às vezes, tanto se fala de caso fortuito e força maior. Acho que vocês já ouviram falar desse termo. Então, um exemplo bem esdrúxulo. Vamos dizer que um terremoto aconteceu na hora que ele estava na rodovia e, por isso, o carro de Fernando bateu no de Larissa. Houve a conduta, houve o dano, mas não houve o nexo de causalidade, porque foi um fato realmente que não estava previsto ali de acontecer e causou o dano. Então, o juiz, quando ele vai analisar o caso, ele vê todos esses pontos, isso dentro da responsabilidade subjetiva. E aí tem um desdobramento da responsabilidade civil, que eu acho que é importante falar aqui, porque ele vai ter um impacto dentro da responsabilidade aérea. Então, vamos supor que ao invés de Fernando ir para a academia, ele trabalha na ANAC, e ele estava com o carro da ANAC, ali ó, o nomezinho, ele estava indo fazer uma vistoria em um aeródromo com esse carro. E por causa disso, ele bateu no carro de Larissa. E aí o primeiro ponto, Fernando, ele dirigiu em alta velocidade e por isso colidiu com Larissa, ou seja, ele agiu com imprudência nesse caso. E aí o segundo ponto é aquele que a gente viu antes, que Larissa trabalhava como modelo, feriu o rosto por causa da colisão. E o terceiro, Fernando deixou de fazer uma vistoria do trabalho por causa da colisão. Ou seja, a gente vê aqui que é a mesma situação, é a mesma colisão, mas pelo fato de ele estar dirigindo o carro que era da ANAC, que é uma autarquia federal, ou seja, ela está ali representando o governo de certa forma, né, por ser uma autarquia federal. Isso traz desdobramentos diferentes para o caso. Por quê? Porque ele vai dar início à responsabilidade objetiva. Ou seja, a Larissa, ela teve ferimento no rosto, ela se sentiu lesada justamente porque Fernando, dirigindo o carro da ANAC, ele
causou a colisão ali no carro de Larissa. E aí, ao invés dela pegar os dados de Fernando, ela pode processar a ANAC, porque ela estava dirigindo o carro da ANAC, o Fernando, e aí dá ensejo à responsabilidade objetiva, porque a lei permite que um servidor que esteja com o carro da empresa e esteja realmente ali, a mando da empresa mesmo, ele possa ser responsável por aqueles atos, e o Estado ele paga a indenização, e o Estado ele pode pegar o que a gente chama de indenização regressiva, ação regressiva, ou seja, ele não precisa, na ação de Larissa, por exemplo, que ela prove o dolo ou a culpa, por isso que aqui está dizendo que a conduta ela dá um X, porque não precisa provar se houve dolo ou culpa de Fernando, mas ela provando o dano e o nexo de causalidade, ou seja, que o ato de Fernando ele causou acidente e o dano para ela pode conseguir indenização do Estado, e ele tem esse direito, o Estado, né, a ANAC, de uma ação regressiva para o Fernando, e nesse caso ele pode avaliar a questão do dolo ou da culpa, ou seja, a responsabilidade subjetiva. E aqui, esse elemento, ele está no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que ele fala dessa responsabilidade objetiva, porque ele fala, haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, ou seja, quando ele fala culpa aqui é a culpa no sentido lato, ou seja, tanto a culpa sem imprudência, imperícia ou negligência, quanto o dolo. Nos casos especificados em lei ou quando a vítima normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outro. Então, é muito importante esse conceito, a gente vai voltar para ele mais tarde. E temos a questão, um terceiro desdobramento aqui. Vamos supor que Fernando, ele tinha a reunião de trabalho, ele teve a colisão e ele fugiu do local do acidente. Foi até o que o Marcílio falou, não foi a possibilidade dele fugir. E vamos supor que Larissa, trabalhando como modelo, ela feriu o rosto, mas ela feriu o rosto de uma forma tão grave que quando ela chegou no hospital, ela acabou falecendo. A gente pode ver aqui uma responsabilidade penal, ou seja, criminal, porque os atos causados por Fernando, eles geram um tipo penal, uma atitude, um ato que ele é tipificado como crime. Então, primeiro, o fato dele ter fugido configura uma omissão de socorro, e que é um crime que está no Código Penal. Também o fato da Larissa ter sofrido uma lesão, isso pode ser configurado como lesão corporal, e o fato dela ter morrido é considerado homicídio. Claro que a polícia ela vai investigar se é um homicídio culposo ou doloso, mas o que eu quero dizer é que a responsabilidade, ela dependendo do desdobramento, ela pode causar essas diversas responsabilidades. Então, quando você fala nesse instituto, tem a responsabilidade civil, tem a responsabilidade criminal, tem trabalhista também, porque dependendo da situação pode gerar uma responsabilidade trabalhista, tributária, enfim, por isso que é importante a gente ir um pouco aos pouquinhos. E eu trouxe um conceito básico de responsabilidade, que é a obrigação de uma pessoa física ou jurídica. Então, pessoa física, eu, você, uma pessoa jurídica, a Uninasal ou o governo, a União, o Estado, de responder por suas ações ou omissões perante a lei. Porque a lei, assim, ela coloca, ou dependendo, às vezes existem contratos que eles falam sobre essa responsabilidade. E aí a gente vai para o acidente versus incidente aéreo. Eu queria saber de vocês, se vocês já chegaram nessa parte, no curso de Ciências Aeronáuticas, e alguém gostaria de falar um pouquinho sobre incidente versus acidente. Alguém tem um palpite? Tem problema não, pode falar. Tranquilamente? Perguntar, pode, claro. Eu não sou do curso, mas eu acho que eu sei um pouquinho. Acidente aéreo é quando tem vítimas, e acidente aéreo não necessariamente tem vítimas. Pode ser uma falha no motor que teve pousou em algum lugar diferente, isso é um acidente aéreo. Ou, tipo, quando você vai decolar e bate um pássaro e que é necessário fazer algum pouso, isso é um acidente aéreo. E acidente aéreo eu acho que tem vítimas e danos, assim, para os passageiros ou para alguém
alguém está fora do avião. Eu acho que é mais ou menos isso. Alguém mais quer comentar? Quer dar um palpite? Qual é o seu nome? Flávio. Obrigada, Flávio, pela explanação. Ninguém mais quer falar? Pronto, professor Marcílio. Incidente aéreo, né? Hoje, constantemente, nós estamos tendo incidentes, né, aéreos na nossa indústria. Pousar a aeronave, pouso forçado, né? De certa forma, foi provocada ali uma falha de manutenção. Não houve vítima, só houve dano material. É um incidente, correto? Se o piloto se machucasse, batesse a cabeça, desmaiasse, ou, sei lá, já... Essa aeronave era considerada já como um acidente aeronáutico ou não? Ou só se tivesse vítima mesmo fatal? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Basicamente, o conceito que a ICAO dá, ou a OACI, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, ela fala que o acidente aéreo, ele tem que ter um desses pontos. O conceito de Flávio foi bem legal, foi bem perto do que realmente é. Ou a questão de morte de pessoas, ou seja, vítimas, né, um acidente, ou a perda total do avião. Então, mesmo que aquele avião não tivesse vítimas, ninguém morreu, se a aeronave ela ficou destruída, então se caracteriza o acidente aéreo. Já o incidente aéreo é algo que acontece ali na aeronave, mas não ocorre nem a perda total do avião, nem a questão de vítimas. Não há vítimas nesse acidente. Pode haver lesões, mas não necessariamente há vítimas ali. E aí eu trouxe, porque é um conceito recorrente, principalmente quando você está falando de safety, né, segurança operacional. E aí eu trouxe uns exemplos, acho que parou de passar. Cauê, passa aí pra gente, por favor. Pronto. É só alguns exemplos realmente de acidentes, porque eles podem ter diversas categorias dependendo do que realmente acontece. Esses aqui, por exemplo, não houve a perda de vidas, mas houve a destruição da aeronave. Esse primeiro, aqui de cima, ocorreu em Guarulhos recentemente, acho que foi até no começo de novembro. Esse avião de carga, houve uma carga que ela pegou fogo, e aí passou o fogo em toda a aeronave, ficou a madrugada toda queimando, e aí no amanhecer já tinham contido o incêndio, mas ela deu perda total na aeronave. E aí tem esse aqui que ele foi por erro do piloto. Esse avião, ele estava saindo de Milão para São Paulo, e quando ele estava decolando, não sei se vocês conseguem ver, porque eu peguei da câmera de segurança, então não está muito legível, muito visível, mas a cauda da aeronave, ela está arrastando aqui na pista. E aí a aeronave chegou a decolar, mas ela teve que voltar. E aí a aeronave, ninguém morreu nesse acidente, mas a aeronave ela não voou mais depois disso. E aí teve ataque de pássaros, alguém até falou realmente de questões envolvendo ataque de pássaros. Eles podem gerar acidentes gravíssimos. Então esse aqui era uma aeronave em Nova York, e aí ela teve um encontro com 200 gansos canadenses. E aí ela caiu na água, as pessoas estavam ali tentando se salvar, mas a aeronave não teve como salvar não. Então, por isso que é considerado um acidente aéreo. E aí tem outras causas, né? Problema de software, foi bem interessante. Até o que o professor Marcílio falou, porque quando você está dentro do setor aeronáutico, você precisa saber de vários pontos. É uma ciência muito multidisciplinar. Justamente porque a questão do software do Boeing, ele causou problemas ali no avião, que o avião caiu. Isso foi na Etiópia, esse acidente. Foi bem sério, claro, né? Todos morreram. E também tem questões de falta de combustível, que nas investigações, esse é o voo da Chapecoense, que estavam, né, os jogadores, e nas investigações dizem que um dos motivos foi falta de combustível na aeronave, que também pode causar acidentes. E tem explosivos também na aeronave que podem causar acidentes. Esse aconteceu na Somália, então colocaram um TNT do lado dessa aeronave e aí ele explodiu. Então, é mais difícil de acontecer esse tipo de acidente, mas acontece ainda em vários locais. E aí tem outros motivos, né? Voo abatido. Esse voo é da Ucrânia, esse aqui de cima, e ele estava sobrevoando o Irã, um país
mandou um míssil para esse avião, ele ficou destruído, todos morreram. E aí tem questão de erro da torre de comando. Esse acidente é bem emblemático, porque envolve esse avião da DHL, que é de carga, e esse avião russo, que estavam passageiros que estavam indo para uma viagem escolar. Então, por erro da torre de comando, eles deram uma direção errada e houve a colisão e todos foram vitimados. E também questões climáticas, naturais, relâmpagos que acabam atingindo a aeronave, eles também são causas de acidentes. E já o incidente aéreo, eu trouxe esse exemplo aqui, que o voo estava saindo de Recife, inclusive, do E195E2 da Azul Airlines. Ele saiu de Recife em direção ao Rio de Janeiro, e quando estava no sul da Bahia, se descobriu que estava tendo um problema elétrico na aeronave. E aí o piloto ele percebeu e mandou o avião voltar. Ele deu a volta, fez uma manobra para o aeroporto de Salvador. E passou um tempo lá, mas ninguém morreu, ninguém foi vitimado, o avião está bem. Mas é um exemplo de incidente aéreo. E por que eu estou falando disso? Justamente porque tanto o acidente quanto o incidente, eles podem gerar responsabilidade. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar agora, sobre a responsabilidade civil na aviação. Aí já partindo um pouco para pontos realmente importantes do que o Código Brasileiro Aeronáutica ele fala sobre responsabilidade. Primeiro ponto é esse da responsabilidade, que ela via de regra objetiva. Ou seja, por isso que você vê geralmente que as pessoas, os passageiros, têm um problema de atraso na aeronave. Eles vão pedir indenização para a empresa, não vão pedir a indenização para o piloto, justamente por causa disso, porque tanto pelo Código Brasileiro de Aeronáutica quanto pelo Código de Defesa do Consumidor existe essa relação que é uma relação de consumo em que a companhia aérea, enfim, ela está como fornecedora e se diz que ela tem um dever de indenizar, e dependendo da empresa aérea ela pode pedir indenização do piloto se for cabível, logicamente. E aí por isso que é via de regra, porque às vezes tem casos que a responsabilidade ela é subjetiva, ou seja, teria que ser direto com a pessoa que está pilotando a aeronave. Outro ponto é que essa responsabilidade ela pode ser tanto contratual quanto extracontratual, ou seja, você como passageiro, você tem uma relação de contrato. Por mais que a gente não veja, a gente não se preocupe em ler nas entrelinhas, mas existe um contrato, tanto que há o bilhete de passagem. E aí, por isso que essa responsabilidade quando é do passageiro, ela é contratual. Mas tem casos de responsabilidade extracontratual, que seria no caso, por exemplo, o avião, quando ele tem um acidente, ele cai no solo. Foi justamente o que aconteceu no caso de Eduardo Campos, que o avião caiu na área residencial, várias pessoas morreram. O STJ entendeu que existia relação de consumo, justamente porque tinha essa questão do fornecedor, e ele equiparou, ele tem uma chamada teoria da aparência, que para aquele caso era como se a empresa aérea ela fosse fornecedora também para aqueles vitimados no solo. Então é uma responsabilidade que não estava no contrato para os que foram vitimados no solo, mas que ela se deu por causa dessa questão extracontratual. E aí ela corre independentemente de ter havido um acidente ou incidente aéreo, como a gente viu. Então qualquer um dos dois ele pode causar o dever de indenizar. E tem essa questão também que é bem interessante, que o Código Brasileiro de Aeronáutica ele considera nula as cláusulas que tentam excluir a responsabilidade do transportador. É tipo quando a gente vai para estacionar um carro no estacionamento e sempre tem aquela frasezinha dizendo que nós não somos responsáveis por danos que aconteçam no seu veículo. Vocês já viram, né? Aí você chega lá, você volta e vê seu carro aberto, furtado, e aí dizem, não, mas não é nossa responsabilidade. Mas pela lei, esse tipo de cláusula é nula, porque tem uma relação ali, mesmo que não tenha havido um contrato, por exemplo, você com a pessoa que você foi estacionar o carro, ele tem o dever de olhar o seu carro. Então, é a mesma coisa, a mesma lógica dentro da relação aeronáutica. Então, às vezes, se tiver uma cláusula de exclusão da responsabilidade, essa cláusula ela é considerada nula, ou seja, é como se ela não existisse. Então, é como se não tivesse lá. E aí tem essa questão do valor da indenização, ele é limitado por lei, isso porque é uma ideia para perpetuar o serviço aéreo, porque
Porque não é porque existe necessariamente um acidente, um incidente aéreo, que a empresa ela deve ser punida por isso. Então, via de regra, existe uma limitação dessa responsabilidade, que ele pode ser afastado se houver dolo ou culpa grave do transportador ou dos prepostos. Ou seja, as pessoas, por exemplo, o piloto e tudo, chamado aqui de preposto. E aí é interessante esse ponto do artigo 280 do Código Brasileiro, porque esse Instituto da Responsabilidade, ele vai também para o construtor de produto aeronáutico brasileiro, em relação à culpa pelos danos decorrentes de defeitos de fabricação. Então, tanto as peças quanto o software, se ele for brasileiro, e se for verificado que o acidente não ocorreu por causa disso, a responsabilidade ela é estendida para o construtor de produto aeronáutico e também na administração de aeroportos ou da administração pública dos serviços de infraestrutura por culpa dos seus operadores em acidentes que causem danos a passageiros ou coisas. Ou seja, ela é bem extensiva. Não sei a intenção de vocês, quando vocês pensaram realmente a fazer esse curso, mas ela não é cabível apenas para pilotos, quem quer ficar na torre de comando ou quem quer estar como comissário de bordo, por exemplo. Ele é bastante amplo e também abrange várias pessoas que estão ou nos aeroportos ou que trabalham com a construção realmente de produtos aeronáuticos. E aí tem o artigo 222 do Código Brasileiro, que ele fala dessa responsabilidade tanto para passageiros quanto para cargas e para bagagens também que ocorrem na aeronave, ou seja, realmente falando essa questão contratual, porque a pessoa pagou o dinheiro e a obrigação da empresa é realmente oferecer um serviço de transporte, que sem ocorrer dano, se houver esse dano, ela tem que indenizar. E aí é bem interessante esse ponto, porque ele fala sobre o início e o final da responsabilidade, que é o início e o final da execução do contrato de transporte aéreo. Pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, fala que ele começa no embarque e termina no desembarque do passageiro. E aí ele considera como embarque o que se realiza desde o momento que o passageiro, ele despachado no aeroporto, ele transpõe o limite da área destinada ao público em geral. Ou seja, tem aquela parte que é aberta para todo mundo. Quando ele passa essa área, já começa a execução do contrato de transporte aéreo. E no desembarque é uma lógica semelhante. Então ele sai da aeronave, ele às vezes vai caminhando ou pega aquele transporte para chegar ali no aeroporto. E quando ele ultrapassa a parte que é realmente para o público, voltado ao público, é que termina a execução do contrato. E por que isso é importante? Vocês podem até pensar. Eu trouxe um caso aqui, é só ilustrativo, tá, gente, essa aeronave. Mas foi um caso que eu vi há alguns meses atrás, de um voo que ele estava saindo da Indonésia e ele foi para a Arábia Saudita. E aí a passageira, ela estava descendo nessas portinhas assim, quando ela caiu. Simplesmente ela caiu. Não explica muito como isso aconteceu, mas ela caiu e ao chão. Ela foi hospitalizada, levaram a passageira para o hospital, mas ela faleceu. Então, é mais para exemplificar, porque realmente essas regras que eu estou falando aqui, elas são do Código Brasileiro de Aeronáutica, não significa que elas valham para o resto do mundo, mas é só para mostrar que acidentes eles podem acontecer não só quando a aeronave ela sai do solo, mas também no percurso até o passageiro transpor a área que é restrita ali e ir para a área mais pública. Então é muito importante isso, o cuidado que deve existir ali na execução do contrato. E aí essa questão do dano ao passageiro, ele é cabível não só quando ocorre morte, mas quando ocorre lesão, nesses termos que eu tinha falado, né? No embarque, desembarque e também no atraso do transporte aéreo contratado. Então por isso que eu citei aquele exemplo lá atrás do incidente aéreo que envolveu o voo saindo de Recife para o Rio de Janeiro. Porque, por exemplo, não houve nenhum problema ali, ninguém morreu, mas as pessoas certamente se atrasaram. Vamos supor que a pessoa queria ir para um casamento, queria fazer uma prova, tinha algum objetivo ali, e por causa desse desvio de rota, ela ficou impossibilitada de fazer o que ela deveria fazer. Então, em tese, ela pode processar a empresa Azul, nesse caso, porque ela perdeu algum compromisso. E processar pedindo danos morais, alguma coisa nesse sentido, é muito possível. E aí tem exceções na lei de possibilidades de não cabimento realmente dessa responsabilidade com o estado de saúde do passageiro. Então, às vezes, o passageiro sabe que ele tem risco de trombose e ele vai
voa frequentemente, então pode acontecer alguma coisa, ter problemas cardíacos, alguns problemas. Por isso que é muito importante também a questão médica, né? A Marcela até falou sobre isso, ter esse conhecimento, porque às vezes acontece algum dano realmente por causa do estado de saúde do passageiro ou por culpa exclusiva da vítima. Às vezes a gente vê passageiros que não cumprem as regras, que são realmente passam do ponto ali, e se ele quiser processar a empresa, não será possível, porque ele foi, por exemplo, expulso da aeronave por culpa exclusiva dele. E também não é cabível, no caso de atraso, se a empresa provar que adotou medidas adequadas, necessárias e suficientes para evitar o dano. Então, às vezes alguém pode até se perguntar, mas só que existem casos em que houve uma manutenção não programada no avião e por causa disso houve ali o atraso e tudo mais. Mas o STJ, os tribunais brasileiros já entenderam que essas pausas, elas não significam que há o dever de indenizar, porque há a questão do caso fortuito, até que eu comentei mais cedo, mas eles chamam esse fortuito de fortuito interno, que ele é previsível, mas ele não é previsto, ou seja, que pela atividade aérea é previsto que haja essas pausas e tudo, mas a empresa ela tem que fazer de tudo para que o consumidor ele não seja lesado por isso. E aí é interessante também essa extensão da responsabilidade, ou seja, vocês que quiserem, por exemplo, trabalharem como tripulante, comissário de bordo, alguma coisa assim, tem direito a pedir não só a responsabilidade trabalhista, mas também responsabilidade civil. Houve até um caso com um acidente da Voipass, que o marido de uma comissária de bordo, ele pediu uma indenização civil por causa da morte dela naquele acidente. E é plenamente possível estender essa responsabilidade, tanto para tripulantes, diretores, empregados que viajem na aeronave acidentada e passageiros gratuitos que viajarem por cortesia. Aqui é só para mostrar e ilustrar realmente essa questão do atraso. E tem, como eu falei, a limitação da responsabilidade. Tem essa obrigação de Tesouro Nacional, é um termo antigo, na prática não é utilizado, mas é só para mostrar realmente que a responsabilidade, ela tem essa limitação. E aí, só para título de curiosidade mesmo, 500 OTNs, que é a obrigação do Tesouro Nacional, ele equivale a R$13.280 mais ou menos, mas como eu falei, não é utilizado. Pessoal, os juízes, né, eles colocam mais realmente o valor total. Então, se a pessoa quer 20 mil, ela recebe 20 mil, 50 mil, ela recebe 50 mil. Não é calculado realmente nesse OTN, mas ele está no Código Brasileiro de Aeronáutica. Aí tem questão do serviço aéreo gratuito também, que gera indenização. Terceiros na superfície, que é muito importante, porque o explorador, ou seja a empresa, ou seja a pessoa que pilota realmente, tem uma aeronave, ela é responsável pelos danos a terceiros na superfície, causados por aeronave em voo, manobra, ou assim como por pessoa ou coisa dela caída ou projetada. E ele explica alguns conceitos do que seria a aeronave em voo, quando a aeronave é mais leve do que o ar, planador, asa voadora, e o que seria, por exemplo, a aeronave em manobra, por exemplo. E aí tem um exemplo nesses termos, que eu não vou me demorar, e exime-se o explorador da responsabilidade, ou seja, essa responsabilidade é afastada quando a aeronave era operada por terceiro, nem independente, ou seja, vamos supor que houve um furto na aeronave e a pessoa que realmente era dona da aeronave não tinha como prever isso. Então era caso realmente de não ter a responsabilidade daquela empresa. E tem questão da culpa exclusiva do prejudicado, não há relação de causa e efeito entre o dano e fatos apontados, ou resultou apenas de passagem da aeronave pelo espaço aéreo. Ela faz essas diferenciações. E aí tem um abauroamento, no caso seria a colisão de aeronaves, então ela pode acontecer tanto em terra quanto em ar, e ela também vai gerar a responsabilidade. E se for culpa das duas, a culpa é concorrente, analisando a questão da proporcionalidade, a gravidade da falta, e também tem falando sobre, se não puder, por exemplo, determinar a culpa, os dois respondem em partes iguais pelos danos. E aí tem outros danos que eles indenizam no abauroamento, na colisão, seria danos a pessoas e coisas, prejuízos da privação do uso da aeronave, danos causados na superfície e sofridos pela aeronave abauroada. E tem um julgado sobre isso na STJ, porque essas questões elas são, na prática, elas fazem parte da prática da vida
da pessoa que realmente atua na aviação. E aí eu queria fazer um joguinho com vocês. Até o Marcílio já contou o spoiler, então acho que quem prestou atenção na fala dele vai poder acertar. Causas de acidentes fatais por década. E aí tem envolvendo outros, você vê pelas décadas. Então na década de 50 houve 5%, outros seria, por exemplo, batida por causa de um pássaro. Então, esses que não podem ser classificados, eles são considerados outros. E você vê que, em média, acidentes dessa natureza, eles representam 10% do total. E aí tem sabotagem de aviões, e você vê que na década de 80 houve uma expressividade de 12%, mas que, em regra, ele fica em 8%. Aqui tem a questão climática também, a gente viu os relâmpagos, e eles geram vários acidentes fatais, e no total, na média, eles ficam em torno de 10%. A mecânica, que são as falhas mecânicas, eles geram 23%. E por último, o erro do piloto, ele é responsável por 49% dos acidentes analisados desde a década de 50 até a década de 2010, porque esse resultado ele vai até o ano de 2019. Então, tem aqui os números cheios, porque esses dados eles foram tirados de um site, Plane Crash Info, e eles têm em consideração acidentes que ocorreram com aeronaves com mais de 19 passageiros, e dentro desses conformes, dessa classificação, e você vê que o erro do piloto ele é causador de vários acidentes. Aqui no ano de 2010, da década de 2010, você vê que foi o ano assim, com menos acidentes, mas que mais da metade foram causados por erro do piloto. Então, por isso que esse tipo de assunto ele é tão importante. E aí, para terminar, o que é importante da gente, né, realmente, que tem interesse pela aviação, é fazer nesses casos para evitarmos esse acidente. Primeiro, parabenizar as evoluções, porque a gente viu lá atrás que realmente houve evoluções no transporte aéreo, menos acidentes, esse é o objetivo a nível internacional. Também entender as consequências dos acidentes e incidentes aéreos causados por falha humana, e mesmo que não seja por falha humana, ele pode causar consequências. Compreender as formas de gerenciar riscos da atividade, não menosprezar a importância do trabalho em equipe, porque se analisa muito na gestão de riscos a questão das soft skills, e hard skills, no caso, seriam as habilidades de comunicação, de liderança e tudo mais, que elas não podem ser mensuradas, mas elas são muito importantes no setor. Sempre se especializar a fim de identificar riscos antes do acidente acontecer, por isso que existem pós-graduações como essa, que são muito importantes, e ter cuidados com a saúde mental, ou seja, não menosprezar estresse, causas relacionadas à depressão que podem ocorrer, então são de muita importância. E para terminar, gerenciar riscos é um grande trabalho seu, porque essa frase ela estava no hangar de um aeroporto desconhecido. Vários aeroportos eles têm essas frases, e uma das frases é essa, para realmente você gerenciar o risco, porque senão o acidente ele vai vitimar você que está dentro daquela aeronave e outras pessoas também. Então é isso, eu agradeço pela atenção. Se tiver uma dúvida pode falar, eu falei bastante, mas espero que tenha sido útil e que tenha despertado interesse na matéria. Muita informação, né? Você vê como o direito ele é muito importante, né, em nossas atividades. Todo dia a gente está respirando direito, né? Então, em todas as profissões, a gente vai ver aí as regulamentações. E não seria diferente com a área da aviação. Então, Maeli, parabéns aí pela explanação, né? Tem uma aula pra gente aqui, né? Era para ser uma conversa, virou um monólogo, me perdoe. E eu sou Marcílio, terminou aqui, mas eu tenho algumas considerações a fazer. Tem tempo ainda? Tem, por favor, fica à vontade. Eu tenho algumas considerações aqui. Vê só, tu falaste aí sobre causadores de acidentes. Aí alguns acidentes, incidentes e tal.
Você falou sobre situação natural. Aí algumas pessoas já me perguntaram, ô Tiago, e se de repente um meteorito passar ali e derrubar uma aeronave? Ou tem uma outra situação hoje que nós já estamos com mais tecnologia, e se de repente for um detrito espacial ou chamado lixo espacial, chegar e bater e derrubar a aeronave, como é que fica uma situação dessa? É aquela coisa, né? Cabeça de juiz, né? Depende da cabeça do juiz também considerar, porque a gente olha para as leis, a gente vê que há diversas leis e regulações da própria ANAC, mas elas não regulamentam cada caso de forma direta e específica. Então, eu acredito, se eu fosse analisar, eu acredito que seria previsível, até pela atividade, porque quando você olha a questão da responsabilidade, ele fala da responsabilidade pelo risco da atividade. E, querendo ou não, o risco da atividade, ela está sobrevoando o céu e o meteorito ele pode cair. Seria, no caso, um fortuito interno, assim, não seria previsível que ela iria cair naquele momento, mas é algo que pode acontecer. Não é algo que está muito longe da realidade, assim. Então, pelo menos na minha percepção, mas acredito que há pessoas que podem pensar de forma diferente e tudo depende do caso concreto. Se fosse delitos espaciais, a gente teria responsabilidade por aquilo que fosse. A pessoa pergunta, mas se fosse um lixo espacial? Não, a gente vai ter delitos espaciais. Se ele cair, se derrubasse a aeronave. Então a responsabilidade vai ser daquele detentor de quem seria, porque só objetos espaciais ele tem uma etiqueta, como tem uma aeronave, né? Tem um registro. Então aquela empresa detentora daquele satélite, vamos dizer assim, um pedaço do satélite que caiu e derrubou a aeronave, ele vai ser o responsável, né, para fazer a indenização. Então, seria isso. Elon Musk, né? Professor, eu sei que está o horário. Alguém quer mais alguma ilustração? Só tenho mais uma aqui, só para terminar mesmo. Eu tenho um amigo, mas eu nunca mais tive contato com ele. Quem é da aviação aqui em Recife, das antigas, deve conhecer, se alguém foi de Aeroclube aqui e tudo. O nome dele é o comandante Mack. Alguém conhece, ouviu falar dele? Eu falar dele, comandante Mack? Nunca mais eu ouvi. Né? Mas nas minhas conversas com ele tinha 22 mil horas de voo internacional, uma coisa extraordinária. E ele dizia assim, porque ele foi da década, ele se aposentou com 80 anos, e ele pegou aquelas aeronaves mecânicas ainda, né, com a e tal. E aí ele fez uma consideração seguinte, Tiago, na minha época era tudo analógico, né? Era tudo assim e tal. Hoje em dia é tudo na automação. Eu tive uma crítica, ele fez uma crítica na época, porque a pessoa estava se acostumando muito a aprender somente o que estava no computador e esquecer as técnicas antigas. Aí ele dizia assim, que hoje a turma estava sendo mais manequim de piloto do que o piloto mesmo, que foi da época dele. E que por causa disso, existia muito essa ideia do curso que mostrou aí, que esses pilotos provocavam de risco, porque esqueciam, não sei, eu sou do curso de aeronáutica, eu sou do curso de piloto, mas que esqueciam dessas técnicas. E da época dele, que era mais fácil manobrar a aeronave para evitar um acidente. Lógico que hoje tem na parte tudo computadorizado, etc. Tal. Mas ele sempre falava disso. Aqui hoje, esse piloto ele não se torna um manequim de piloto, mas tem um piloto de verdade que realmente preze pela segurança da aviação. Sabe? Eu acho que nessa pós-graduação aí, né, vai ver muito sobre isso. E mais uma vez, parabéns, professor Marcelo, professor Cláudio, né, a Eves, né, também, tá, com essa iniciativa da pós-graduação. Meu colega aqui, Maeve, né, que está aqui conosco. Tá? Então, boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Obrigado, Thiago. Muito feliz de vocês terem vindo hoje aqui conosco, tá bom? Segunda-feira, saiu da casa de vocês e tudo mais. Todos que estiveram aqui também, né, viram aí a oportunidade que tem. Muitos alunos estão fazendo o curso, mas já sabem que dentro do nosso ecossistema de curso de ciência aeronáutica já tem para onde seguir. Né? Temos uma pós ativa e com muita responsabilidade.
Porque hoje na aviação, todo mundo que está ingressando e participa da aviação tem que ter esse senso de responsabilidade. Não é só ter o luxo de ser piloto, tem que ter uma responsabilidade enorme, que vocês transportam vidas, né? E isso tem que estar muito aguerrido no DNA de um piloto. Eu não estou entrando na aviação só para ser muito bem posicionado financeiramente, sim, pagar bem, ok, mas a responsabilidade, né, ela é enorme e traz inúmeros desdobramentos, qualquer coisa que dá, quando está voando tudo certo, ok, mas quando dá errado, né, e é importante vocês estarem aprofundando. Estou com o Cláudio aqui. Qualquer dúvida que vocês possam ter, tá? Então, o professor Marcelo já me apresentou, o professor Eves, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem procurar o professor Marcelo, ou também podem entrar em contato com a gente no grupo C, tá? Já vão deixar um e-mail, né, antes da gente lá fora. Tá? Então, vocês, todos os contatos que fizeram a inscrição, a gente vai passar os e-mails, então qualquer dúvida também que vocês venham ver, da quais a gente pode tirar essas dúvidas, tá ok? E outra, no site da Universal você já tem essa pós também disponível lá, tá? Tanto a presencial como outras pós lá vocês também podem encontrar, tá bom? E dúvida aí, professor Marcílio, que está aqui o dia a dia, então acho que a pessoa também indicada aqui para estar falando com vocês, e até porque ele vai ser o coordenador do curso de pós e centro de aviação, tá? Vou passar aqui. Eles quer falar alguma coisa? Boa noite, gente. Vocês estão com o contato do WhatsApp da gente no folheto que vocês receberam, tá? E a Evelyn, que é aquela que estava falando com vocês, ela vai entrar em contato com vocês e vai passar o site, vai passar informações, vai passar inclusive valores, se vocês quiserem, sobre o curso, tá? A gente, como o professor Marcelo disse, esse curso é o primeiro pós-pandemia que a gente está abrindo presencial. Então, a gente acredita, sim, que ele vai ser o primeiro de muitos que virão. Então, vocês são pioneiros. E para vocês entenderem o grau de importância e de responsabilidade que vocês vão ter. Por quê? Porque a gente está investindo muito nesse curso. A gente entende que ele é importante, sim, para toda uma comunidade, né? Um piloto, ele não leva uma vida, ele leva várias vidas com ele, né? Tanto para o bem, quanto, infelizmente, com um acidente para o mal. Então, eu quero hoje entregar um pequeno presente aos nossos palestrantes que aqui estão, e a Marcília, professor Tiago. Muito obrigada.